dia, turma! Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. E em língua portuguesa, nós iremos fazer atividades da página 58 até a página 62. Na página 58, vocês vão ver uma página de diário diferente. Aqui nós temos Diário de Julieta, escrito por Ziraldo, as histórias de uma menina maluquinha. Foi editado e lançado em São Paulo pela editora Globo em 2010. E essa página aqui é a 66. Nessa página do Diário da Julieta, ela faz os registros escritos, porém ela também utiliza colagem de materiais que remetem a momentos que ela quer guardar nas suas lembranças. Na página 59, nós vamos fazer atividades referentes às variedades linguísticas. Isso quer dizer o quê? Os vários tipos de linguagem que nós podemos utilizar. Então, aqui no início, nós temos o seguinte: releia um trecho do Diário de Julieta sobre o gato Romeu e compare com o verbete gato de um dicionário. Depois, responda as questões. Então, aqui nós temos um pedacinho do Diário da Julieta e logo abaixo nós temos a explicação do que é um gato, que foi retirado do Aurelinho, Dicionário Infantil Ilustrado de Língua Portuguesa. Vamos ler o que é que a Julieta escreveu no diário dela? Quando Romeu chegou em casa, era deste tamaninho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. E veja, olha, que ela desenhou um gato bem pequenininho. Já aqui no dicionário diz o seguinte: pequeno mamífero carnívoro, da mesma família do leão, da onça e do tigre, domesticado pelo homem desde tempos muito antigos. É um bom caçador de ratos. Perceberam a diferença entre as duas linguagens aqui? Essa é a linguagem de um dicionário, uma linguagem informal, isso quer dizer aquela linguagem do dia a dia. Julieta falou aqui como se estivesse conversando com realmente o seu confidente, com o seu melhor amigo. Ela usou palavras no diminutivo para expressar sentimentos, que é o carinho que ela tem pelo gato. Já aqui no dicionário, vejam bem, não utiliza nem a palavra gato, diz pequeno mamífero carnívoro. Então, a linguagem aqui é uma linguagem mais séria, É uma linguagem mais formal. Então, agora nós temos letra A. No diário, Julieta escreve como se estivesse conversando com alguém. E o texto revela emoção, sentimento. No trecho do dicionário, isso também acontece? Quer dizer, aqui também é expressado sentimentos e emoções? Explique, dê a sua resposta. Letra B. A linguagem do dicionário é espontânea, como a do diário? Explique. Então, aqui nós vemos que no diário ela usa uma linguagem espontânea. Ela vai falando, entendeu? Como se estivesse conversando com alguém. Aqui, no dicionário, a linguagem também é espontânea? Aqui está o espaço para vocês responderem. E a letra C? Quais outros textos você conhece que tem uma linguagem parecida com a do dicionário? Com essa aqui, olha, essa linguagem aqui, entendeu? Tem outros tipos de textos onde nós vemos esse tipo de linguagem aqui, mais séria, mais formal? Pensem direitinho e respondam. Na página 60, olha só, já começamos assim. Diferente da linguagem do dicionário, que é mais formal,
A linguagem dos diários se aproxima bastante da fala. Dizemos que a linguagem dos diários é mais informal. Aqui nós temos gírias. No trecho que você leu do Diário de um Banana, Greg usou uma linguagem própria das pessoas com quem convive no dia a dia. Releia alguns trechos, prestando atenção nas partes destacadas. Então aqui, nessa partezinha amarela, tem algumas partes lá que foi retirado do Diário de um Banana. E aqui ele diz: ele está sempre no meu pé. Olha só, essa parte está destacada, no meu pé. Querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Nessa outra frase, mas, como sempre, meu pai não sacou a minha lógica. Olha qual é a palavra em destaque: sacou. E nessa última frase, papai é um cara bem esperto em geral. Olha só, cara. É assim que ele fala. Isso aqui são gírias próprias das pessoas com quem ele convive. Não é isso? Então, número 1. As expressões destacadas empregadas por Greg são gírias. Quais são as expressões destacadas? São essas: no meu pé, sacou e cara. Converse com os colegas sobre o possível sentido de cada uma delas e registre o significado aqui nesse espaço. Então, o que significa no meu pé? O que significa sacou e o que significa cara? Vocês vão colocar aqui, viu, gente? As explicações. Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se usasse as frases sem as gírias? Explique. Quer dizer, vocês vão dar a resposta pessoal de vocês. Se aqui não tivesse gírias, né? Tivesse essas palavras que vocês vão pesquisar aqui, os significados delas. O texto teria o mesmo sentido ou mudaria o sentido? Pensem direitinho e respondam aqui. Na parte de baixo tem dizendo: gírias são palavras ou expressões mais populares ou informais, geralmente empregados por determinados grupos sociais. E aqui na página 61, nós temos as gírias de alguns grupos sociais. Por exemplo, gírias entre os surfistas, gírias entre os jogadores de futebol e gírias entre os jovens. E mais embaixo nós temos um texto. O uso de gíria é muito comum entre os jovens, entre os amigos, entre as pessoas que convivemos no dia a dia. Geralmente, a gíria é empregada em situações em que o uso da linguagem é mais informal. Prestem atenção nessa palavra, informal, que é mais espontânea. Há uso de gírias próprias de roqueiros, internautas, profissionais de determinadas áreas, por exemplo, de feirantes, caminhoneiros, médicos. As gírias podem variar dependendo da região em que são empregadas, pois há diferenças de sentido de um lugar para o outro. Isto é, as gírias usadas em um certo lugar podem não fazer sentido em outro lugar. Essa parte aqui, meus amores, é apenas para leitura, para aumentar o conhecimento de vocês. E agora nós vamos para a página 62, finalizar a atividade. Número 3. Reescreva cada frase substituindo a expressão destacada por uma gíria que você conhece. Se precisar, consulte a página 61. É aquela página que tem os exemplos de gírias. Então, olha só. Letra A. Meu time está indo muito mal. É o último da classificação do campeonato. Então, aqui, olha, último da classificação do campeonato. Vamos trocar isso aqui por uma gíria? Vocês vão aqui embaixo escrever a frase todinha de novo, não é isso? Quando chegar nessa parte, vocês vão trocar por uma gíria. Olha, que a gente está falando de campeonato e de futebol, né? Time de futebol. Podem pesquisar lá, viu? Na página 61, uma gíria que faça sentido com isso aqui, ó. Último da classificação. Letra B. Preciso te contar a maior fofoca. Vamos trocar fofoca por outra gíria? Que gíria significa fofoca? Dá para pesquisar, não é? Então, reescreve a frase todinha
e troca fofoca por uma gíria. E do mesmo jeito, vocês irão fazer com as outras frases, substituindo essas expressões que estão destacadas, quer dizer, mais escura, por gírias. Número 4. Releia esse trecho retirado de um livro paradidático que trata sobre o corpo humano e observe a linguagem empregada. Então, veja bem, aqui, essa parte aqui foi retirada de um livro que fala sobre o corpo humano. Os ossos de seu corpo são duros e rígidos por fora, mas são mais leves e mais moles por dentro. Os ossos são duros porque são compostos de cálcio e fósforo. Muitos ossos são ocos, o que os torna leve. O tecido mole encontrado no centro dos ossos é chamado de medula. E aqui está a informação de onde esse texto foi tirado. Então, agora reflitam. Nesse texto aqui, há gírias? A linguagem é mais formal ou mais informal? Circulem aqui para responder. Pegue o lapisinho e circule. Se vocês acham que a linguagem é formal, circulem aqui. Se vocês acham que é informal, circulem aqui. Agora vejam as características de uma linguagem formal, que é uma linguagem mais séria, não é isso? E uma linguagem informal, que é aquela linguagem do dia a dia mais espontânea. No trecho acima, a linguagem foi empregada de forma objetiva, mais planejada e elaborada, pois trata-se de um texto, de um livro que tem o objetivo de fornecer informações precisas, tá bom? Então, prestem bastante atenção, façam consulta, na internet e nessa parte aqui das gírias dos grupos sociais, caprichem na letra e lembre-se que ao colocar as respostas, vocês têm que utilizar a letra inicial maiúscula, prestem bastante atenção na pontuação e uma dica é que vocês exercitem esse tipo de diário. Façam um registro de um dia marcante, de uma visita a algum familiar, de um passeio, de uma ida a uma lanchonete. Façam um registro, colham materiais que lembrem esse momento e façam uma linda produção.